dia, irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Bom dia a todos os inscritos neste canal. Sou o reverendo Cássio Campos, pastor da Quarta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Trago um caloroso abraço de toda a igreja aos amados irmãos. Gostaria de iniciar agradecendo aos amados, na pessoa do reverendo João Batista, pelo caloroso convite para estarmos juntos, compartilhando das maravilhas da Palavra de Deus. Nosso assunto para essa manhã é a família. E vamos iniciar buscando a Deus em oração e clamando pela santa iluminação do Espírito. Vamos orar, curve sua fronte nesse momento, aí na sua casa. Vamos buscar a Deus para que Ele nos ilumine, para que Ele enche o nosso coração, que possamos compreender as Sagradas Escrituras e aplicá-la num ambiente tão importante para nós. A família, a nossa família. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento, nos aproximamos da Tua Palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza e que de uma forma tão maravilhosa nos ilumine para compreendermos a Tua Palavra. E sobretudo, ó Deus, que nesta manhã nós possamos aprender como devemos aplicar os conceitos da Tua Palavra na nossa família. Como devemos aplicar a Tua santa e doce vontade na nossa casa, nesse ambiente tão íntimo e tão importante para nós. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, irmãos, vamos buscar compreender o que a palavra de Deus traz para nós de tão importante sobre a família. Neste mês que nós reservamos para comemorar como o mês da família. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Vamos nos ater ao capítulo 5, a partir do versículo de número 3. Capítulo 5, a partir do verso número 3, vamos fazer uma leitura pausada até o versículo de número 31. A minha proposta para esta manhã é que nós façamos uma leitura desse texto bíblico e que nós busquemos o que esse texto está falando para a família. E como o nosso tempo não é muito grande, né? Nós temos um curto espaço de tempo aqui e este tema é extremamente amplo, tem muito conteúdo nas Sagradas Escrituras para que nós possamos aplicar nas nossas casas, na nossa vida, na nossa família. Nós vamos buscar os conceitos deste texto, principalmente para o marido e para a esposa. Vamos ler o que diz a palavra de Deus aqui. Diz assim, a partir do versículo de número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. É salutar começarmos a leitura bíblica por uma porção tão importante quando falamos de família. A base da família cristã é a moralidade, mas não uma moralidade fria, uma moralidade apenas pelo nome ou pelas leis, mas uma moralidade que provém do Espírito Santo que habita em nós. E nessa imoralidade, ou nessa moralidade que é produzida pelo Espírito em nós, Paulo inicia a sua porção deixando muito claro: nenhuma sorte de impureza ou de cobiça é conveniente ao coração dos santos. Nem conversação torpe,
diz o verso de número 4. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças, agradecimento, gratidão a Deus. Esta é a base para toda família que deseja glorificar ao Senhor, que deseja ter um coração segundo a vontade de Deus. E o verso 5 diz assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Desculpa, amados. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos repetir o verso de número 7. Pois outrora erais trevas. Outrora erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós,
cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo está fazendo uma ampla exposição aos irmãos da igreja de Éfeso acerca do projeto salvífico de Deus, acerca daquele projeto maravilhoso que é segundo o beneplácito da sua vontade, e projeto este que está estabelecido desde toda a eternidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que uma vez que nós fomos resgatados do império das trevas, nós precisamos agora andar na luz, que é a luz do Senhor. Obviamente, Paulo está falando da relação de Cristo com a sua igreja. E ele então começa a mostrar para nós que existe apenas uma forma de glorificar a Deus e ser igreja como Deus planeja que nós sejamos, como Deus deseja que nós sejamos. E esta igreja só estará no centro da vontade de Deus quando ela for revestida do novo, do Espírito Santo que Cristo Jesus nos concedeu, que Cristo Jesus enviou para controlar nossos corações, para que nós pudéssemos nos apresentar diante do trono da graça de Deus, de tal maneira que o nosso encontro com Ele fosse resgatador, transformador e a maravilha de nossas vidas. Quando no Éden o homem pecou, o homem que tinha sido criado puro, na presença de Deus, colocado, vivia inteiramente para a glória de Deus e obtinha do Senhor a própria vida. Este homem desobedeceu. E como fruto de sua desobediência, foi julgado pelo Criador, expulso da presença de Deus. Ao ser expulso da presença de Deus, o homem perde o direito de morar no Éden, de morar com o Senhor, e é lançado pelo mundo à sua própria sorte. O homem perde a vida que tinha em Deus. E então passa a viver com uma autonomia limitada. E nessa autonomia limitada, o pecado domina seu coração. E a imoralidade, a impureza, passa a ser a regra de sua vida, a regra do seu coração. Os vãos desejos, a concupiscência do coração, a cobiça da alma, passa a nortear, a ordenar a vida daqueles que vivem em trevas. Mas o Senhor Jesus nos alcançou de uma forma tão maravilhosa que aqui em Colossenses, capítulo 1, irmãos, por favor, abra o texto de Colossenses, capítulo de número 1. O verso 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo a nós é que outrora, tendo sido condenados e expulsos da presença de Deus em decorrência do pecado, da desobediência no coração humano, outrora, em decorrência desta punição, vivíamos no império das trevas, sendo governados pelo príncipe deste mundo. Mas agora, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E neste reino, Paulo inicia a perícope com a qual nós nos ocupamos por hora, de Efésios capítulo 5, de 3
até o verso de 33, ele inicia dizendo que, uma vez que estamos inseridos nesse novo reino, somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Era o assunto dele na segunda carta aos Coríntios, e é o mesmo assunto que ele inicia no verso 3. Nossa posição. Toda impureza, toda cobiça da alma, nem sequer deve nomear entre aqueles que se chamam santos, porque isso não convém aos filhos do Senhor. E então ele enumera algumas questões práticas desta impureza no coração do santo que não deve estar presente, como conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas essas que são inconvenientes. O que Paulo está mostrando para nós é que a vida cristã se inicia, meus amados irmãos, exatamente nos preocupando como nós nos portamos dentro de casa. Porque é dentro do nosso lar, no coração da família, que nós revelamos o que verdadeiramente nós somos. Então, dentro de casa, Paulo enumera algumas questões básicas que nós precisamos nos ater. Olha o verso de número 7. Abra aí, deixa sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 5. O verso de número 7, Paulo diz assim: portanto, não sejais participantes com eles. A primeira preocupação que nós devemos ter em nossa família, sejamos nós os pais, mães ou filhos, é que precisamos ter uma família diferente. Diferente de tudo que há no mundo. Não podemos participar dos ideais, dos conceitos deste mundo presente. Outrora, nós vivíamos nas trevas, porém agora nós vivemos na luz do Senhor e na luz no Senhor. Duas expressões importantes. Paulo diz que nós vivemos sois luz no Senhor, ou seja, nós vivemos da luz no Senhor. O que significa isso? Significa que as trevas, os intensos desejos, a confusão de alma, que era próprio do nosso coração, foi deixado para trás. Mas agora, nós vivemos segundo o que Deus deseja para nós. E é nessa luz que nós devemos andar. E quando nós andamos nessa luz, o poder é tão grande que Paulo diz que agora nós nos tornamos a própria luz, porque a luz do Senhor começa a brilhar em nós de tal maneira que ela alcança aqueles que estão ao nosso redor. A primeira postura da família cristã, portanto, é desejar ser luz no mundo, andando na presença do Senhor, para ser um modelo pelo qual Cristo fala aos nossos corações. E esse modelo do qual o apóstolo está falando, quando nós nos tornamos luz no Senhor, pode ser percebido de forma maravilhosa aqui na epístola que Paulo escreve a Timóteo. Quando ele diz a Timóteo, de forma clara, que Timóteo deveria se preocupar a ser padrão
para todos os fiéis. Abre comigo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos abrir, irmãos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A palavra que Paulo usa aqui para Timóteo, irmãos, torna-te padrão dos fiéis. Padrão é uma palavra extremamente interessante. O que Paulo quer dizer aqui? Essa palavra padrão, inicialmente, ela era usada para designar uma forte ação de alguém sobre alguma coisa, como mais ou menos um murro, uma pancada. Essa palavra descrevia este murro. Né? E mais tarde, essa palavra se desenvolveu. Ela deixou de significar esta ação para significar o impacto desta ação. Aquele olho roxo, ou aquele impacto, aquela marca que fica quando você leva uma bolada no futebol. Quando você olha para o local, você consegue ver os gomos da bola desenhados. Ou quando você já apanhou da sua mãe de chinelo havaiana, aquela chinelada boa. Quando você coloca o espelho, você consegue ler a havaiana. A palavra descrevia este resultado. E o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Timóteo, você precisa ser impactado por Jesus de tal maneira que as marcas dele devem ficar cravadas em você. Por isso ele disse que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ninguém me moleste mais. Eu fui impactado por ele de tal maneira que suas marcas ficaram em mim. Assim é a família cristã. A família cristã deve ser impactada por Jesus de tal maneira que as marcas do Senhor fiquem cravadas na sua alma, no seu interior. Depois, além de ser impactada por Senhor Jesus, Paulo diz que nós devemos estar preocupados em que sejamos cheios do Espírito. A partir do verso 15 de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós precisamos aprender a andar como família do Senhor. Nós não temos tempo a perder, irmãos. Nós não temos tempo a perder com juntar dinheiro, com preparar nossos filhos para o mundo, com grandes e maravilhosos cursos, que nossos filhos sejam doutores. Nós não temos tempo a perder com estas coisas enquanto família do Senhor. Nós devemos aprender a buscar primeiro o reino de Deus e aprender que estas coisas nos serão acrescentadas pelo Pai. Os dias são maus, irmãos. Precisamos, como família, remir o tempo e entender que a grande fortuna, a grande riqueza, o grande bem que temos a deixar para os nossos filhos é o caminho do Senhor. Devemos nos esforçar pelo pão de cada dia. Devemos nos esforçar pelo treinamento de nossa casa, pelo futuro deles. Sim, devemos. Mas, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão trabalham aqueles que colocamos por guarda. O Senhor é a base de nossa casa. O Senhor deve ser a preocupação, a fortuna para os nossos filhos. Precisamos aprender a remir o tempo, irmãos. O tempo não nos espera. O mal domina os corações. Por esta razão, não vos torneis insensatos, diz o verso 17.
mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o bem maior que temos para os nossos filhos. Portanto, irmãos, não vos embriagueis com vinho, diz a palavra de Deus no verso 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito no momento de alegria, no momento de festa. O texto está dizendo que devemos buscar aquilo que nos importa. Você quer conhecer uma família? Conheça a agenda dessa família. Você quer saber quem essa família ama? O que essa família preza? Você quer saber como a sua família está na presença do Senhor? Comece a analisar a sua agenda. Comece a analisar o que você faz durante todos os dias da semana. Comece a analisar como você e seus filhos, você e sua esposa, você e seu esposo, como vocês preenchem os seus dias. É por sua agenda que você conhece o que você ama. Com quem você passa o dia mais feliz da sua vida? Talvez seja o dia do seu aniversário, o dia de sua vitória, o dia de sua formatura, o dia de festa na sua casa. Por isso que o texto diz que há mais sabedoria na casa do luto que na casa da alegria. Porque no luto nos lembramos do Senhor, refletimos sobre a vida. Mas é na alegria que precisamos conhecer a família do crente. O que você festeja, com o que você festeja, como você se alegra. O texto diz que é com o Senhor. É com o Senhor, é no Senhor que deve estar a alegria da família. É do Senhor. E então, o apóstolo começa alguns conselhos práticos, e eu gostaria de encerrar esta palavra deixando alguns conselhos práticos. Mas eu gostaria de inverter aqui a sequência do apóstolo. O apóstolo começa com a mulher. Não por rebeldia ao apóstolo, ou por rebeldia ao texto, mas eu gostaria de começar com o homem. A família, irmãos, é uma instituição que, como toda organização que se preze, necessita de uma boa liderança. Sem uma liderança eficaz, a família não poderá resistir aos dias maus. Certa vez, irmãos, eu li uma frase que incomodou meu coração. Depois de 5 anos de casamento, dizia o autor, qualquer problema na família é responsabilidade do marido. No início eu tomei uma postura resistente à frase, não concordei de jeito nenhum, pense bem. Eu, na época que li isso, era solteiro ainda, e eu pensei, eu serei um marido. Como poderia concordar, ser o responsável pelos problemas de uma esposa e de filhos? E se eles fossem problemáticos por natureza? Pensem bem, eu não poderia ser responsável por crises alheias. Com o tempo, portanto, no entanto, comecei a digerir a frase. Compreendi, irmãos, que a responsabilidade sempre está nas costas de um líder. Se a igreja não vai bem, a responsabilidade primeira é do pastor. Se um time de futebol não vai bem, a primeira pessoa que sofre é o técnico, ele é responsabilizado. Se uma empresa não vai bem, a primeira responsabilidade é do dirigente. Na sala de aula, a responsabilidade é do professor. E assim vai. A responsabilidade é sempre daquele que assume como líder. Na família também é assim, irmãos. Deus a colocou sobre o homem. É importante, no entanto, que se faça distinção de responsabilidade e de culpa. O líder ser responsável não implica que ele seja o causador dos problemas, mas que ele é a pessoa que deve estar atento para ver o que está acontecendo, ponderar e apontar a solução para os conflitos. Para que a família seja bem-sucedida e cumpra o projeto de Deus, é necessário, irmãos, que o homem, o marido, o pai, assuma essa liderança. E Paulo chama essa liderança de amor. Paulo chama essa liderança de amor. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja. Cristo é o modelo dessa liderança. E se Cristo é o modelo dessa liderança, eu gostaria de destacar 3 conselhos rápidos para nós, maridos.
Primeiro, como Cristo, o marido precisa ser servo. Como um homem é servo na sua casa? Quando um homem decide se casar, irmãos, precisa compreender que a vida não poderá mais girar em torno de suas próprias necessidades. A partir do casamento, a partir daquele momento que ele decidiu casar-se, suas preocupações devem se concentrar nas necessidades de todas as pessoas que vierem a se tornar membros de sua casa. O grande erro do coração de um homem é pensar e exigir que toda a família gira em torno de si, como se ele fosse um rei a ser servido. Essa não é uma visão bíblica, irmãos. O pai não é um rei a ser servido, antes é um servo que vive para a sua família. Suas preocupações, suas intenções e projetos são para a satisfação de sua esposa e de seus filhos. Ele foi escolhido por Deus para conduzir essas pessoas tão queridas pelo caminho da realização e da vitória pessoal. O marido, o homem, o pai, o chefe da casa, o líder, é o responsável, é aquele que Deus deu o privilégio de conduzir esposa e filhos para a vitória. O marido é aquele que deve olhar para sua esposa e deve olhar para os seus filhos e entender: eu recebi de Deus a incumbência de tornar essas pessoas as pessoas mais felizes da terra. É sobre você, pai, que está essa responsabilidade. A sua mulher precisa ser a mulher mais feliz da vida, da terra. E você é o responsável por isso. Os seus filhos precisam ser os filhos mais felizes da terra. E você é o responsável por isso. Você é a parte mais forte. A parte que compreendeu o projeto do Senhor. Porque esse é o segundo conselho. Além de ser servo, você precisa compreender o projeto de Deus. O marido e pai não pode se ver como sacerdote do lar. Não, irmãos. Essa ideia, eu não sei de onde surgiu, que o marido é o sacerdote do lar. Sim, surgiu dos conceitos veterotestamentários, do sacerdócio, da posição do marido na casa. Só que agora você precisa entender que o sacerdócio cristão é uma realidade. O marido não é responsável pelos pecados, ou mesmo pelo perdão de Deus na vida de sua esposa e de seus filhos. O marido e pai não é o sacerdote do lar. Ele é um pastor do lar, chamado por Deus para cuidar, para orientar, para conduzir sua família nos caminhos do Senhor. E nessa condução, ele corrige, orienta e cuida. Quando o homem compreende seu papel no projeto de Deus, ele está pronto para executá-lo de forma eficiente. Pelo menos, irmãos, ele compreenderá o que Deus exigirá dele na liderança de sua família. Cabe ao pai e marido o cuidado, o exercício do amor, para que sua família seja encontrada pura na presença de Deus. Sua responsabilidade é criar filhos para a glória de Deus, filhos livres de traumas, filhos livres de angústia, filhos livres de frustrações desnecessárias. A família capaz de rir e ser feliz é o alvo do marido crente. Sim, o nosso alvo deve ser ter uma família capaz de rir, capaz de ser feliz. Uma família capaz de contribuir para a propagação do reino de Deus com seus gestos, com suas ações, com suas atitudes, com seus pensamentos, com seus ideais. E para isso, um terceiro conselho para o marido é que ele deve depender de Deus. Primeiro, ele deve decidir ser servo. Depois, ele precisa compreender o projeto de Deus para ele, de ser um pastor do lar, de conduzir sua família para a alegria, para o riso. E depois ele tem que depender de Deus, irmãos. Só Deus pode fazer com que sejamos bem-sucedidos em pastorear nossas famílias. Algumas áreas precisam ser observadas na dependência de Deus. Primeiro, o homem que deseja ser um líder de verdade precisa aprender a orar. Irmãos, você tem que aprender a orar. Um homem que não sabe orar, não sabe ser marido. Irmãos, a principal característica de um homem, de uma família, não é a característica carnal,
mas é uma característica espiritual. Ele tem que saber colocar-se de joelhos na presença do Senhor. Não importa quantas técnicas de liderança ou experiência você possua, se você não colocar sua família na presença de Deus através da oração, nada servirá. Só Deus pode mudar as personalidades pecadoras que são colocadas diante de você para ser pastoreadas. Seus filhos são pecadores, são terríveis. Talvez você tenha a sensação de que eles sejam as piores pessoas do mundo, e são mesmo, porque todos nós somos pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus. Sua esposa também o é. Sem querer ofender nenhuma esposa, nenhum filho. Porque todos nós somos dos pecadores os piores. E são essas pessoas que estão em nossas mãos para pastorear. Por isso precisamos aprender a orar, irmãos. Nossas palavras e conselhos de nada servirão se não forem acompanhados pela ação do Espírito Santo. Isso só se alcança através da oração. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto que meus conselhos são tão vazios, meus conselhos são carentes de significado. Às vezes eu me sinto tão vazio, tão impotente. Mas é na oração, irmãos. É na oração que nossos conselhos passam a ter significado. E segundo, irmãos, como homens, pastores de nossa família, também precisamos de mudança em nosso caráter. Naturalmente, somos mais resistentes a mudanças, por ser homens. Sempre pensamos que nossas esposas e filhos querem nos dominar e nos manipular. Já pensou isso? Já teve essa sensação? Sempre nós pensamos que nossas esposas, nossos filhos querem nos manipular, querem nos dominar. Com isso, irmãos, perdemos grandes oportunidades de fazer as pessoas que amamos mais felizes, tomando postura de mudar algumas coisas que causam desconforto. Nós também precisamos mudar, irmãos. Nós também temos o caráter desviado do Senhor. Nós também somos dos pecadores os piores. Nós temos pecado a abandonar. Além de ser um homem de oração, nós temos que ser um homem de caráter, um homem de mudança, um homem que reconhece suas dificuldades. Dependendo de Deus, podemos ver essas transformações de forma significativas em nossas famílias. E elas, então, nossas famílias, nossos amados, poderão ser mais felizes e mais realizados. Como? Com a sua mudança. Portanto, homens, assumamos nossa responsabilidade de líderes e assim cumpramos a vontade de Deus na terra. Por outro lado, agora sim, eu gostaria de encerrar com a palavra de Paulo às mulheres, a partir do verso número 22. A difícil situação pela qual a família passa no século XXI, irmãos, não é novidade para ninguém. Qualquer um tem consciência que estamos vivendo em meio a um intenso vendaval. De todos os lados recebemos impactos que ameaçam desestruturar as bases da família proposta por Deus em sua palavra. Os ideais de liberdade ligados à satisfação pessoal são os responsáveis pela queda na qualidade de vida em nosso século. A grande busca de nossos dias são os valores individuais, não os coletivos. Nossa sociedade não compreende valores coletivos. Por isso, irmãos, as instituições que regem a coletividade tendem a perder os seus valores. Os princípios que as regem ficam sem sentido e caducam. A família, como instituição que rege o coletivo, está inserida nesta terrível realidade. A individualidade tem cravado suas garras nos interesses dos membros da família, o que faz com que as pessoas, mesmo vivendo sob o mesmo teto, tenham vidas completamente desconectadas. Cada vez mais, as pessoas estão se isolando. Cada um vive para si mesmo. As consequências disso, irmão, é que a pessoa, na hora de tomar decisões drásticas, ela vai primeiro considerar o impacto disso em sua vida pessoal e depois na vida das pessoas que estão envolvidas, do cônjuge e dos filhos. Quando a pessoa age diferente, pensando primeiro nos outros, rapidamente ela começa a ter um sentimento de que fez em vão, pois ninguém pensou nela. Então ela se sentirá sozinha. Descobrirá que só ela está tomando providências para que a família não seja destruída. Essa realidade leva a família a experimentar um outro tipo de problema,
Se, por um lado, a família está sofrendo uma crise de liderança, e é preciso que o homem assuma o seu papel de servo, o papel de pastorear a casa, e o papel de controlar seu caráter e transformá-lo em imagem de Cristo, é certo também afirmar que a família sofre com a falta de candura. Não há doçura, irmãos, não há doçura, nem ingenuidade na família. Seus membros estão sempre armados à espera que o outro cumpra o seu papel. Assim, irmãos, ninguém se apresenta para cumprir o seu. É o medo de estar agindo isoladamente que faz com que os membros da família se isolem cada vez mais. Se o problema de liderança e de responsabilidade do homem, se o problema de liderança é de responsabilidade do homem, do pai, a doçura, irmãos, cabe à família. Desculpa, a doçura na família cabe à mulher. Repetindo a frase. Se o problema de liderança e de responsabilidade é do homem, a doçura cabe à mulher. Esta, por natureza, irmãos, é mais dócil e amiga. Seu papel é aromatizar a família, é trazer flores e alegria. Como a mulher vai conseguir fazer isso? Basta ouvir a palavra de Deus, irmãos. No verso 22 a 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Como assim, irmãos? Eu gostaria de resumir isso para nós concluirmos com 3 conselhos básicos para as mulheres, para que elas entendam de fato o que é a submissão. Nós não vamos gastar tempo aqui, porque eu iria precisar de muito tempo para explicar o que é a submissão e o que não é. Mas eu gostaria que você considerasse isso através de 3 conselhos que eu gostaria de dar para você, mulher. Primeiro, você precisa ser uma mulher de atitude. Para a mulher, irmãos, um casamento no Senhor é a garantia de um casamento centrado no projeto divino. Para ela cumprir bem o seu papel, ela precisa da garantia do suporte. Ninguém pode ter uma submissão se não há liderança autorizada com uma missão específica. O casamento no Senhor é aquele em que o homem reconhece seu papel no projeto divino e a mulher aceita sua função articuladora para que esse papel seja possível e prático. Então, o meu primeiro conselho vai inicialmente para as irmãs que nem se casaram. Tenham cuidado, irmãos, de buscar um casamento no Senhor. Garanta para que você tenha uma boa submissão, que o seu marido tenha uma missão específica no Senhor. Enquanto o homem esforça-se para alcançar os objetivos de Deus para a sua família, a mulher vai limpando o caminho. Essa é a submissão dela. Retirando os entulhos que porventura estejam atrapalhando o avanço. A mulher precisa entender que só poderá lançar flores no seu lar se assumir a função articuladora da visão do marido. A visão é do marido, mas ela é que articula. Como nós fazemos com a missão de Cristo? Nós temos uma submissão em Cristo. Cristo tem a missão de salvar o mundo através da cruz. E nós recebemos a submissão de levar essa cruz até o coração do pecador através da pregação, da evangelização. Esse é o papel da mulher, que é comparado por Paulo com a igreja. Isso significa que o marido pensa, ela executa e juntos avaliam a caminhada. Sem uma atitude bem definida, a mulher não poderá assumir o seu papel. Então, mulheres, vocês precisam ser mulheres de atitude. Mulheres que desejam, de fato, conduzir a missão que Deus deu ao homem. De pastorear a casa. De tirar os entulhos no caminho. Segundo conselho, você precisa aprender a depender. Se por um lado, irmãos, a mulher precisa de atitude, por outro, ela precisa aprender a descansar. O grande problema de muitas mulheres modernas é a falta de confiança em seu marido. O estilo de vida moderno tem lançado as mulheres para a linha de frente. Com isso, ela vem desenvolvendo conceitos próprios acerca de liderança, que muitas vezes não combinam com os desenvolvidos por seu esposo ao longo da caminhada. Então, o conflito está estabelecido. Mas ela sabe cumprir papéis. Sabe sim, a mulher moderna sabe cumprir papéis. Ela vem demonstrando isso no mercado de trabalho. A mulher precisa exercitar isso no lar. O seu papel é coadjuvante, sua função só tem sentido se fizer parte de um enredo maior. A mulher precisa aprender a depender do seu marido.
Este é o projeto de Deus para a vida da família. Não importa como decidiram montar o orçamento familiar, ou mesmo como estruturar o tempo e a administração doméstica, isso não importa. O papel da mulher é fazer cumprir os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, como são entendidos e defendidos pelo seu esposo. Isso significa que precisa depender dele para fazer uma leitura da palavra de Deus e de sua aplicação na caminhada de sua família. E o terceiro e último conselho, irmãos. Primeiro conselho que eu dou às mulheres: sejam mulheres de atitude. Segundo, aprendam a depender do seu esposo no Senhor. E terceiro, atavice do Espírito Santo. A ação de Jesus no coração do crente é o que capacita para a vida. Uma mulher não poderá estar no centro da vontade de Deus e auxiliar o seu esposo no cumprimento do projeto divino para a família se ela não aprender que os adornos de que ela precisa são aqueles que enfeitam a sua alma. Não importa quão linda ela esteja. E olha que isso é bom aos olhos. Se o Espírito Santo não for o seu adorno, o adorno principal, o fruto de suas mãos serão frutos fúteis. Uma mulher que se preocupa com a gordura, com os cosméticos, com as joias, mas não se preocupa com a vida eterna e com o encontro glorioso com o Senhor Jesus nos ares, não poderá enfeitar o seu lar a ponto de torná-lo um oásis no deserto que é o século XXI. É responsabilidade da esposa e de mais ninguém tornar o lar aquele lugar gostoso, tranquilo, cheio de fé e de harmonia. Ela é a responsável, irmãos. A mulher, a esposa, é a responsável por tornar nossas casas agradáveis, cheirosas, hospitaleiras, do bem. É a mulher, irmãos, que torna a casa aquele lugar onde o marido quer voltar, desesperado, porque é o meu lugar de descanso. É onde eu posso ter segurança de ter amor. É onde os filhos desejam ir. É a mulher responsável por isso. Como ela poderá fazer isso? Só ataviando-se do Espírito Santo, sendo a mulher cheia do Espírito, uma serva do Deus vivo. Por isso, mulheres, assumam a responsabilidade de promotora da harmonia, promotora da alegria, do riso e das flores. Enfeite seu lar, estenda o tapete vermelho e faça passar sobre ele o seu esposo e seus filhos. Cumpra a vontade de Deus em sua vida. Esses são os conselhos que eu deixo para maridos e para esposas. Eu gostaria, sinceramente, de estender esses conselhos aos filhos, mas o tempo não nos é favorável. Quem sabe uma outra oportunidade. Eu deixo aqui, então, minha palavra a vocês, irmãos da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa fazer de sua família um lar onde Deus é o principal. Um lar onde Deus brilha e que sua família glorifique ao Senhor. Que a sua família exalte o nome de Deus com um marido servo que entende o projeto de Deus, que pastoreia sua casa e que tem um caráter transformador. E com uma esposa que de fato é cheia do Espírito Santo, que aprendeu a ataviar o tapete vermelho para sua esposa e filhos, e que eles passem como se estivesse passando numa grande passarela para a vida. Deus abençoe vocês e enche o coração de vocês do Espírito Santo. Um grande abraço. Deus os abençoe ricamente.